Vamos tentar explicar para os irmãos o que é a chamada missão urbana dentro de um sistema, por exemplo, como o evangelismo. Assim, hoje nós temos o discipulado que nos ajuda na discipulagem de pessoas, no desenvolvimento onde uma a uma vai se encaixando e se ajudando uma a outra. Esse sistema de discipulado ele é enfatizado já há muitos anos na igreja, dentro do evangelismo, como um preceito de ética e disciplina cristã. É muito tempo que existe discipulado. O sistema de se discipular as pessoas, se ensinar novos convertidos, ou aqueles que vão se adaptando novamente, ou aqueles que precisam de um reforço, de um novo desenvolvimento, nunca é demais aprender os conceitos da igreja, de parte de ética, disciplina, senso e moral, cabível àqueles que praticam o evangelho, evangelizar o que é concernível à parte evangélica e a Cristo. Que a pessoa se demonstrar Cristo na sua vida. Então, a parte de missão urbana, em ser missão urbanizadora, na cidade, em lugares difíceis, se torna compreendível a existência de uma estratégia para se conseguir fazer isso. Lugares mais difíceis, como centros de macumba, de feitiçaria, lugares de uso de droga, de frequência de pestilência, de prostituição e coisas assim que a Bíblia considera abominável. Por exemplo, na Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, existem leis concernentes a isso. E o Senhor hoje, que ele existe, ele não aboliu e não abandonou o Antigo Testamento. Então o Senhor Jesus ele veio tornar melhor, mais evidentes, claras, um novo testamento à humanidade, de acordo com aquele DNA do seu sangue, assim por diante. Mas então as coisas do Antigo Testamento, ele veio cumprir a lei de Moisés, ele veio cumprir os profetas e as suas profecias, também veio cumprir, obedecendo elas e pedindo para as pessoas que continuem a obedecer, mas de uma forma que ele limpou o pecado, onde o fiel e o inocente era condenado junto. Então a missão urbana, uma forma urbanizadora em centros, grandes centros populacionais ou de grandes cidades, se torna evidente uma estratégia, uma necessidade de preparo mais forte a se alcançar o perdido em lugares de difícil acesso. Quando tem um traficante e o uso muito grande de droga, precisa de todo um preparo, um cuidado, uma pesquisa particular para se chegar até, às vezes, num único remédio que o Espírito Santo nos leva a orar por ele. E esse tipo de projeto, às vezes, chama de missão de espinho, missão do pecado. Missão urbana foi falada há muitos anos. Se encontrar, se chegar mais perto daquilo que é da Babilônia, daquilo que é do pecado. Então, o projeto, assim, de acordo com a visão daquele que tem um estudo sobre a Babilônia e o costume da Babilônia, nós temos que nos inteirar e pesquisar mais para chegar até lá. Para se tirar uma pessoa do meio do candomblé, do centro espírita, que usa feitiçaria, prejudicando pessoas, exigindo da sociedade um estágio benigno em se reter, por exemplo, uma ajuda do INSS, uma bolsa de auxílio família. É incabível a compreensão onde a igreja cristã, os cristãos, eles abominam práticas de pecado e essas outras religiões elas praticam o pecado e exigem da sociedade uma compreensão, compreendimento em se ter ajuda, sendo elas praticantes do mal. Então, quem pratica o mal, prejudicando uma vida, ela não tem como exigir da sociedade um estágio benigno, a não ser que ela se converta, porque ela está prejudicando outras vidas, ela não faz parte de um desenvolvimento sadio social. Então tem censores sociais e ordens mundiais como a ONU, por exemplo, elas falham nesse sistema e redizer que há direito humano nisso. Em uma prática de feitiçaria, por exemplo, como o centro espírita pratica obras de feitiço para prejudicar a pessoa porque quer reter alguma coisa dela, da vida da pessoa, uma vida de uma pessoa que jaz um estágio desenvolvido, ela não tem um grande direito, ao menos espiritual, diante do Senhor, que o Senhor abomina a prática do feitiço, quando que esse centro espírita faz isso, quando que uma pessoa faz isso, centro espírita, ela não está de acordo com a palavra de Deus, quando que uma pessoa cristã vai atrás desse tipo de coisa, porque dizem aquarelas de mentira e fantasia, e se diz que aproveitar o diabo, mas prejudicando outras pessoas ajuda ele a prejudicar. E
a praticar aquilo que ele fez, então, aproveitando o diabo, sendo igual a ele. Então não se diz a república social, o estágio populacional, e o estado público, jurídico e tudo mais, e dentro do estado de proteção, a polícia, em querer proteger uma pessoa que prejudica outras pessoas, depois requerendo, dentro de uma audiência, ou de uma cúpula assim de decisão judicial, querer um direito de se defender, porque ela se sente prejudicada por causa de algum inafeto, como um não cumprimento na rua, uma violência verbal, uma discriminação, dizendo que foi discriminada por parte racial ou coisa assim, sendo que ela pratica o feitiço contra a sociedade, quebrando aquilo que era a família que o Senhor instituiu. Então a missão urbana dentro de um estado, e se pensar a missão urbanizadora, e se encontrar um jeito de encontrar um acesso cabível, entendível, compreendível e outrosível, não do livro da palavra mal em inglês, mas um estado de consciência sadia em querer resolver o problema da sociedade sem o pecado, sem a corrupção em casal, onde um casal não pode ser corruptivo a deixar que ele seja cúmplice de uma traição dentro do matrimônio, a pedofilia como um ato de violência sexual infantil, ou a bullying como um ato de violência infantil às crianças, onde essas pessoas não praticaram nada de mal para receber. Também o uso de drogas que não aproveita nada ao desenvolvimento sadio humano, onde que às vezes se há requisitos dessas pessoas que usam tráfico de droga e querem uma ajuda social onde elas não desenvolvem para isso. Então a polícia ela tem que ter uma autonomia dentro de uma autoridade do Senhor quando ela não encontra a justiça, e a justiça tem que também ter essa autonomia, a autoridade do Senhor quando ela não encontra a polícia, um Estado da República, por exemplo, para ajudar com políticos, ou a interrupção da monarquia, que ela parece não ajudar, de certa forma, o Estado cristão, assim, enfim, que é o único desenvolvedor realmente religioso, social, e que tem um paradigma ético, moral, social comum, para que as pessoas se desenvolvam realmente como os desígnios paradigmas do Criador, que fez todas as coisas. Então, essas pessoas, elas não dentro da monarquia, se haja alguém que pratica o que é a justiça e gosta do cristianismo, em todos os lugares tem pessoas, até no espiritismo tem pessoas que querem ajudar, às vezes estão travadas, não conseguem sair daquela religião, aquela ética, aquela placa denominacional. Todas as placas denominacionais cristãs são sadias dentro de um paradigma, um conceito bíblico de se entender o Senhor e querer imitar as obras de Cristo, com todos os seus defeitos, suas deficiências de dogmas e constrangimentos religiosos, porque foram fundadas há muito tempo, muitos anos. Elas estão se desenvolvendo cada vez mais e se compreendendo para a gente lutar contra tudo que é de mal, que é a obra encabeçada do feitiçarismo, por exemplo, onde prejudica as pessoas, dizendo fazer culto a qualquer tipo de Deus, ou aproximar a ideia não tão moral assim, de semelhança ao nosso Deus Criador, o Senhor, que se manifestou como Jesus um dia, mas que na verdade não é. Não existe uma ética compreendível aí em se prejudicar uma família com feitiço para roubar a mulher ou o homem da casa, matando um boi ou um animal, para daí ter uma restituição daquilo que foi desenvolvido em um casal aprovado por Deus, com tudo que foi conforme assim o trabalho do casal em se desenvolver a ação comum numa família e se prosperar e desenvolver e do suor do trabalho ter benevolência e prosperidade da parte do Criador, dentro de uma sociedade cristã, mesmo que não seja todo. Então essa arte de feitiçaria não é compreendível ao caráter cristão e bíblico, onde tem a palavra do Senhor estabelecida, onde ele se fala aí por nós e na nossa consciência, com a revelação e oração daquilo que está escrito. A compreensão de sociedade, a urbanização de missão, a missão urbanizadora, é uma ideia de se chegar onde o Evangelho não chega com essas dificuldades todas que estou falando até aqui agora. Então, mais adiante nós vamos explicar mais lugares e dificuldades que temos a resgatar, algum remídio que o Senhor nos pede que esteja num lugar de constrangimento ou dificuldade tanto assim. Muito obrigado.